Alterações nas secreções vaginais. O corrimento vaginal ainda é um dos maiores tabus quando se fala em saúde feminina. Muitas mulheres se sentem constrangidas em comentar sobre o assunto até mesmo com médicas e ginecologistas, acreditando que se trata de algo normal demais para ser mencionado ou, pelo contrário, vergonhoso demais para ser exposto. Mas o que quase ninguém fala é que o corpo, por meio das secreções vaginais, revela muito sobre a saúde íntima. E ignorar essas alterações pode atrasar diagnósticos importantes. A primeira coisa que toda mulher precisa entender é que o corrimento vaginal normal existe e é saudável. Ele faz parte do funcionamento natural do corpo, sendo responsável por manter a lubrificação, a limpeza e a proteção contra micro-organismos. Geralmente, esse corrimento é claro, pode ser leitoso ou transparente, não possui odor forte e varia ao longo do ciclo menstrual, ficando mais elástico e abundante durante o período fértil. Reconhecer essa normalidade é o primeiro passo para perder o medo e a vergonha de observar o próprio corpo. O problema surge quando o corrimento muda de cor, quantidade, consistência ou odor. Essas alterações são sinais de alerta de que há um desequilíbrio na flora vaginal ou até a presença de uma doença que precisa de tratamento. Por exemplo, corrimentos amarelados, esverdeados ou acinzentados, acompanhados de mau cheiro, geralmente estão associados a infecções bacterianas ou doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Já um corrimento mais espesso, branco e com aspecto de coalhada pode indicar candidíase, uma infecção fúngica comum, mas que precisa de tratamento adequado para não se tornar recorrente. Além da coloração, a presença de dor, coceira, ardência urinar ou desconforto durante a relação sexual deve acender ainda mais o sinal de alerta. Esses sintomas associados ao corrimento indicam que algo não está bem e que a mulher deve buscar ajuda médica imediatamente. Um ponto importante é que, muitas vezes, a vergonha impede que a mulher compartilhe o problema. Algumas acreditam que falar sobre secreções vaginais é falta de higiene, quando, na verdade, a falta de diálogo é que perpetua riscos. O silêncio pode fazer com que infecções simples evoluam para doenças mais graves, como inflamações no útero, nas trompas e até infertilidade. O mais importante aqui é reforçar que não há nada de vergonhoso em falar sobre o seu corpo. Pelo contrário, observar as secreções vaginais e relatar suas alterações é um ato de autocuidado, amor próprio e prevenção. Essa é uma das linguagens mais claras do organismo feminino, e calar sobre ela pode custar caro. Se as secreções já falam tanto sobre a saúde íntima, outro tabu igualmente importante é o sangramento fora do período menstrual. Muitas mulheres ignoram esse sinal, mas ele pode ser um dos mais graves. Vamos falar sobre isso a seguir. Sangramentos fora do ciclo menstrual. O ciclo menstrual é, em si, um dos maiores termômetros da saúde feminina. Ele não é apenas um sinal de fertilidade, mas também um reflexo do equilíbrio hormonal, do funcionamento do útero e até da saúde geral da mulher. Quando ocorrem sangramentos inesperados, fora do período menstrual normal, o corpo está emitindo um alerta que jamais deve ser ignorado. Ainda assim, muitas mulheres permanecem em silêncio, acreditando que não é nada ou sentindo vergonha de comentar sobre isso em consultas médicas. É importante entender que nem todo sangramento vaginal é menstruação. Os chamados sangramentos intermenstruais podem acontecer por diferentes motivos, e alguns deles são benignos, como pequenas alterações hormonais ou até o sangramento de ovulação, que ocorre em algumas mulheres em torno do 14º dia do ciclo. No entanto, quando o sangramento é frequente, intenso ou acompanhado de dor, ele pode indicar problemas sérios que precisam ser investigados. Entre as causas mais comuns estão os desequilíbrios hormonais. Excesso ou deficiência de estrogênio e progesterona podem provocar descamação irregular do endométrio, resultando em sangramentos fora de época. Isso acontece, por exemplo, em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, SOP, em adolescentes que ainda estão regulando o ciclo ou em mulheres que estão na transição para a menopausa. Outras causas importantes incluem miomas uterinos, pólipos endometriais e hiperplasia endometrial, condições que podem provocar sangramentos irregulares e que exigem acompanhamento médico para prevenir complicações maiores. Ainda mais preocupante é quando o sangramento fora do ciclo está relacionado a lesões no colo do útero ou até ao câncer de endométrio ou de colo uterino. Nesse caso, o tabu em falar sobre o sintoma pode atrasar diagnósticos e, consequentemente, tratamentos que seriam muito mais eficazes se feitos precocemente. Muitas mulheres também experimentam sangramentos inesperados devido ao uso de anticoncepcionais ou reposição hormonal. Embora, em alguns casos, esse efeito seja esperado no início do tratamento, se persistir deve sempre ser comunicado ao médico. O mesmo vale para mulheres que já entraram na menopausa,
Qualquer sangramento após 12 meses sem menstruar deve ser considerado anormal e investigado com urgência. O impacto emocional desse tabu é enorme. É comum que mulheres escondam absorventes extras na bolsa, evitem falar sobre sangramentos imprevistos ou até deixem de procurar ajuda médica por medo de julgamentos. No entanto, esse silêncio pode ser perigoso. A informação correta é a chave para transformar vergonha em prevenção. O corpo fala, e o sangue fora do ciclo é uma de suas mensagens mais sérias. É um sinal que não deve ser abafado pelo tabu, mas sim compreendido como um pedido de socorro. Se o sangramento inesperado já mostra como o corpo pode pedir ajuda de forma direta, outro tabu ainda mais silencioso aparece na intimidade: a dor durante a relação sexual. E é sobre esse tema delicado que vamos conversar agora. Dor durante a relação sexual. A sexualidade feminina ainda é cercada de silêncios e tabus. Muitas mulheres acreditam que sentir dor durante a relação sexual é normal ou que faz parte de sua vida íntima, quando, na verdade, esse é um dos sinais mais claros de que algo não vai bem no corpo. A dor no momento da penetração ou durante o ato sexual, conhecida como dispareunia, não deve ser ignorada nem escondida, pois pode indicar desde condições clínicas até questões emocionais que precisam ser tratadas com cuidado e respeito. Um dos principais motivos físicos da dor é a falta de lubrificação vaginal, que pode ocorrer em diferentes fases da vida da mulher. No período da menopausa ou no pós-parto, por exemplo, a queda de estrogênio reduz a elasticidade e a lubrificação natural da vagina, tornando o ato sexual doloroso. O mesmo pode acontecer em mulheres jovens que fazem uso de determinados métodos contraceptivos hormonais ou em situações de estresse intenso, já que o corpo não consegue produzir secreção vaginal suficiente. Outro fator muito comum está ligado a doenças como a endometriose. Essa condição faz com que células semelhantes às do endométrio cresçam fora do útero, provocando dores intensas, especialmente durante as relações sexuais. Muitas mulheres passam anos sem diagnóstico, acreditando que a dor faz parte da intimidade, quando, na realidade, é um sinal claro de que precisam de acompanhamento médico. As infecções vaginais, como candidíase, vaginose bacteriana ou doenças sexualmente transmissíveis, também podem gerar dor durante o contato íntimo, assim como inflamações no colo do útero ou problemas na musculatura pélvica. Existe ainda a condição chamada vaginismo, em que há uma contração involuntária dos músculos vaginais que dificulta ou impossibilita a penetração. Mas não podemos esquecer o impacto emocional. Muitas mulheres carregam culpas, traumas ou inseguranças que transformam o momento de prazer em um momento de dor. Esse aspecto psicológico, quando somado ao físico, torna a experiência ainda mais desgastante. O silêncio em torno desse tema só aumenta o sofrimento, pois impede que a mulher busque ajuda, acreditando que é só com ela ou que tem que suportar. É essencial reforçar que nenhuma mulher deve sentir dor durante a relação sexual. O prazer é um direito, e a saúde íntima faz parte da saúde integral da mulher. Quebrar o tabu é o primeiro passo para transformar a intimidade em uma experiência de bem-estar, confiança e conexão. Conversar com profissionais de saúde de forma aberta e honesta é fundamental para encontrar soluções adequadas. Se a dor durante a intimidade ainda é um silêncio que machuca, outro tabu igualmente escondido aparece no dia a dia: o odor íntimo persistente. Muitas mulheres sofrem com isso em silêncio, mas é um dos sinais mais claros de alerta que o corpo envia. Vamos entender melhor a seguir. Odor íntimo persistente. Poucos assuntos causam tanto constrangimento às mulheres quanto o odor íntimo. Muitas sofrem em silêncio, acreditando que é um problema exclusivamente pessoal ou até que é sinônimo de falta de higiene. Esse tabu é tão forte que, em muitos casos, a mulher passa anos sem buscar ajuda médica, recorrendo apenas a soluções caseiras ou produtos cosméticos que, em vez de resolver, podem até piorar o problema. Mas a verdade é que o odor vaginal persistente é um sinal do corpo, e não um motivo para vergonha. É natural que a vagina tenha um cheiro característico, resultado do equilíbrio da flora vaginal e da presença de bactérias benéficas que protegem a região. Esse odor fisiológico varia de acordo com o ciclo menstrual, a alimentação e até a intensidade da transpiração. No entanto, quando o cheiro se torna forte, desagradável ou diferente do habitual, é sinal de que algo está em desequilíbrio e precisa ser investigado. Uma das principais causas é a vaginose bacteriana, que ocorre quando há um desequilíbrio na flora vaginal, geralmente com aumento de bactérias nocivas. O odor característico, muitas vezes descrito como cheiro de peixe, é acompanhado de corrimento acinzentado. Embora não seja considerada uma doença sexualmente transmissível, está associada a relações sexuais desprotegidas e pode aumentar o risco de complicações ginecológicas se não for tratada.
Outro fator comum é a presença de infecções sexualmente transmissíveis, ISTS, como tricomoníase, que também provocam mau cheiro, além de secreções anormais e desconforto. Essas condições exigem tratamento médico imediato, tanto para evitar complicações quanto para proteger a saúde do parceiro. Além disso, maus hábitos de higiene íntima, como o uso de duchas vaginais, sabonetes inadequados e roupas muito apertadas, podem agravar o desequilíbrio da flora vaginal e intensificar o problema. É fundamental reforçar que a vagina possui um sistema de limpeza natural, e intervenções externas excessivas prejudicam mais do que ajudam. O impacto emocional do odor íntimo persistente não pode ser subestimado. Muitas mulheres desenvolvem ansiedade, insegurança e até evitam relacionamentos por medo de julgamento. Esse silêncio, no entanto, só fortalece o tabu. Quando se entende que o mau cheiro é um sintoma médico, e não uma falha pessoal, a vergonha dá lugar ao cuidado. Buscar um ginecologista para investigar as causas é essencial. O tratamento pode ser simples, mas só é eficaz quando baseado em diagnóstico correto. O corpo não envia sinais por acaso, e o odor íntimo persistente é uma dessas mensagens claras que merecem ser ouvidas. Se o odor persistente já mostra tanto sobre a saúde íntima, outro tabu que precisa ser falado é a coceira ou irritação constante na região. Muitas mulheres escondem esse sintoma, mas ele pode revelar desequilíbrios importantes. Vamos falar sobre isso agora. Coceira ou irritação recorrente. Entre os sintomas íntimos mais frequentes e, ao mesmo tempo, mais silenciados pelas mulheres está a coceira vaginal. Para muitas, esse desconforto é visto como algo embaraçoso, motivo de vergonha ou até piada. Quantas vezes já se ouviu, em tom de brincadeira, que é só alergia ou não é nada? No entanto, a verdade é que a coceira ou a irritação persistente na região íntima são sinais que o corpo envia para avisar que algo está fora do equilíbrio. Ignorá-los pode transformar um problema simples em uma condição séria. A coceira pode ter diversas causas, sendo a mais comum a candidíase, uma infecção provocada pelo crescimento excessivo do fungo Candida albicans. Apesar de ser extremamente comum, estima-se que até 75% das mulheres terão pelo menos um episódio ao longo da vida. A candidíase ainda é envolta em silêncio e vergonha. O tabu faz com que muitas mulheres se automediquem ou tentem esconder o problema, em vez de buscar orientação médica. Além da coceira intensa, a candidíase costuma vir acompanhada de corrimento branco e espesso, semelhante à coalhada, e ardor ao urinar. Outra causa frequente é a vaginose bacteriana, já mencionada no ponto anterior, que pode gerar coceira, irritação e mau odor. Também não podemos deixar de citar as doenças sexualmente transmissíveis, DSTS e STS, como tricomoníase, clamídia e herpes genital, que muitas vezes se manifestam inicialmente com prurido e desconforto. No entanto, nem sempre a coceira está ligada a infecções. Muitas mulheres apresentam irritações causadas por produtos de higiene íntima inadequados, absorventes perfumados, calcinhas de tecido sintético ou roupas muito apertadas, que abafam a região e alteram o pH vaginal. Outro fator importante é a dermatite de contato, uma reação alérgica da pele que também pode se manifestar na área genital. A menopausa é outro período em que a coceira se torna frequente, devido à queda dos níveis de estrogênio, que reduz a lubrificação natural e torna a mucosa vaginal mais fina e sensível. Esse ressecamento favorece a irritação e aumenta o risco de microfissuras e infecções. O grande problema do tabu é que, em vez de buscar ajuda médica, muitas mulheres acabam sofrendo em silêncio, acreditando que a coceira é algo normal ou passageiro. Mas quando a irritação é recorrente ou persistente, é um alerta claro de que o corpo precisa de atenção. O impacto emocional também não pode ser ignorado. Viver com coceira constante ou irritação íntima afeta o humor, a autoconfiança e até a vida sexual. A vergonha impede conversas abertas com amigas, parceiros e médicos, perpetuando o ciclo de silêncio. É fundamental lembrar que não existe nada de vergonhoso em falar sobre a saúde íntima. Coceira ou irritação não são sinal de falta de cuidado, mas sim um sintoma legítimo, como uma dor de cabeça ou uma tosse. Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, mais rápido e simples será o tratamento, devolvendo qualidade de vida à mulher. Se a coceira já mostra que até sintomas aparentemente pequenos podem esconder grandes problemas, outro tabu ainda mais invisível aparece no dia a dia: a incontinência urinária. Milhões de mulheres sofrem em silêncio com esse sintoma. Vamos entender por quê. Incontinência urinária. Poucas condições afetam tantas mulheres e, ao mesmo tempo, são tão escondidas pelo silêncio quanto a incontinência urinária. Trata-se da perda involuntária de urina,
que pode ocorrer em momentos inesperados, como ao tossir, rir, espirrar, praticar exercícios físicos ou até mesmo sem nenhum esforço aparente. Embora seja extremamente comum, milhões de mulheres vivem essa realidade em segredo, acreditando que se trata de algo vergonhoso ou sem solução. O tabu em torno da incontinência urinária faz com que muitas mulheres sofram em silêncio por anos. Algumas chegam a mudar sua rotina completamente para evitar situações constrangedoras, deixam de praticar atividades físicas, evitam sair de casa por longos períodos, reduzem o consumo de líquidos e até abrem mão de convívios sociais. O impacto psicológico é devastador, levando à perda de autoestima, isolamento e até depressão. É importante reforçar que a incontinência urinária não é uma sentença definitiva e, muito menos, um castigo natural do envelhecimento, como muitas acreditam. Embora se torne mais comum após a menopausa, devido à queda dos níveis de estrogênio, ela também afeta mulheres jovens, especialmente aquelas que passaram por gestações, partos vaginais, cirurgias ginecológicas ou que apresentam sobrepeso. Existem diferentes tipos de incontinência urinária. A incontinência de esforço é a mais frequente. Ocorre quando pequenas quantidades de urina escapam em situações que aumentam a pressão abdominal, como espirrar ou carregar peso. Já a incontinência de urgência está relacionada à bexiga hiperativa, em que a mulher sente uma necessidade súbita e intensa de urinar, muitas vezes não conseguindo chegar ao banheiro a tempo. Há ainda casos de incontinência mista, que combinam características dos dois tipos. As causas variam e vão desde fraqueza nos músculos do assoalho pélvico até alterações neurológicas. O ponto crucial é que, independentemente da causa, existem tratamentos eficazes. Exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, como os famosos exercícios de Kegel, fisioterapia especializada, mudanças no estilo de vida e, em casos mais complexos, tratamentos médicos e cirúrgicos podem devolver a qualidade de vida. O maior obstáculo não é a doença em si, mas o silêncio. Muitas mulheres não buscam ajuda porque têm vergonha de falar sobre o assunto até mesmo com médicas ginecologistas. Esse silêncio perpetua o sofrimento, quando, na realidade, a incontinência urinária é uma condição clínica que merece e precisa de atenção médica como qualquer outra. É essencial abrir espaço para o diálogo e quebrar esse tabu. Reconhecer que o problema existe é o primeiro passo para vencê-lo. O corpo fala, e a perda de urina involuntária é uma dessas mensagens que, se escutada, pode ser tratada. O que não pode acontecer é permitir que o medo de julgamento roube a liberdade de viver plenamente. Se a incontinência urinária já mostra como o silêncio pode aprisionar tantas mulheres, há ainda um tabu final, talvez o mais perigoso de todos: o silêncio em torno dos exames preventivos. Vamos falar sobre como esse silêncio pode custar vidas. O silêncio sobre exames preventivos. Entre todos os tabus que envolvem a saúde feminina, talvez o mais grave seja o silêncio em torno dos exames preventivos. Muitas mulheres, por vergonha, medo ou até falta de informação, deixam de realizar consultas ginecológicas regulares e exames simples que poderiam salvar suas vidas. Esse silêncio, no entanto, tem um preço altíssimo. Diagnósticos tardios, tratamentos mais difíceis, em muitos casos, vidas interrompidas precocemente. Um exemplo é o exame de Papa Nicolau, fundamental para detectar alterações nas células do colo do útero e identificar precocemente o câncer cervical. Trata-se de um exame rápido, indolor para a maioria das mulheres e que pode literalmente evitar mortes. Ainda assim, milhares de mulheres deixam de fazê-lo por constrangimento, por acreditar que não precisam ou por medo do resultado. Esse tabu cultural e emocional faz com que muitas só busquem ajuda quando os sintomas já estão avançados. A mesma lógica vale para exames de mamografia, ultrassonografia pélvica e até simples exames de sangue que investigam desequilíbrios hormonais ou deficiências nutricionais. Muitas mulheres têm medo de descobrir algo ruim e, por isso, preferem o silêncio. Mas é justamente esse silêncio que aumenta os riscos, já que quanto antes um problema é identificado, maiores são as chances de tratamento e cura. O impacto psicológico também é forte. Algumas acreditam que cuidar da saúde íntima é algo embaraçoso, que expõe sua intimidade ou fragilidade. Outras simplesmente colocam o bem-estar da família, do trabalho ou da casa à frente do próprio, adiando consultas por anos. A soma desses fatores cria um cenário em que a saúde da mulher fica em segundo plano, quando deveria ser prioridade. Romper esse ciclo é um ato de coragem e de amor próprio. Cuidar da saúde íntima não é vergonha, é poder. Os exames preventivos não são inimigos, mas aliados que garantem vida longa, qualidade de vida e bem-estar. O corpo não espera, e cada ano perdido sem prevenção é um risco desnecessário. Falar abertamente sobre a importância da prevenção é um passo essencial para mudar essa realidade.
É preciso que mais mulheres entendam que não estão sozinhas, que cada desconforto, cada dúvida e cada medo pode ser compartilhado e tratado com respeito. Encerramento do vídeo. Hoje falamos sobre sinais que muitas vezes são escondidos por vergonha ou tabu, mas que podem mudar o destino da saúde feminina. Alterações nas secreções, sangramentos inesperados, dor durante a relação, odor persistente, coceira, incontinência e até o silêncio sobre os exames preventivos, todos esses pontos mostram uma verdade poderosa. O corpo fala, e o silêncio pode ser perigoso. Se você se identificou com algum desses sinais, não se cale. Procure um médico, converse com outras mulheres, compartilhe sua experiência. Lembre-se, autocuidado não é egoísmo, é sobrevivência. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal Saúde Feminina em Foco, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho. E me conta nos comentários, qual desses tabus você acha mais difícil de falar? Sua voz pode inspirar outras mulheres a se cuidarem também.